continuidade à nossa aula sobre o Êxodo, nós vamos fazer agora um apanhado geral e vamos relembrar alguns fatos para a gente poder dar sequência na nossa aula. E eu queria dizer para vocês o seguinte: a história é fascinante e o convite que eu faço agora para você é para mergulhar, de cabeça nessa saga sem igual, que é a história do Êxodo. E desde que nós começamos essa proposta de estudo, foi em outubro, nós já vimos todo o livro de Gênesis na Bíblia, e agora nós entramos no Êxodo, já chegamos a dar a primeira aula, e por conta do isolamento social aí do coronavírus, a gente teve que suspender as aulas presenciais. Mas então agora nós vamos fazer um apanhado geral para que você possa se situar e a gente possa seguir então no capítulo 3 de Êxodo. Mas antes disso, vale lembrar que Deus então chama Abraão de Ur dos Caldeus e faz a ele diversas promessas. Ele tem então um filho chamado Isaac. Isaac também recebe promessas de Deus, de que seria muito abençoado, de que seria uma grande nação, assim como o pai dele, Abraão, recebeu. E ele então tem Jacó. Jacó é o filho que sai então de casa por conta de problemas familiares, vai morar com o tio. Ali ele conhece a esposa, mais tarde as esposas, tem com elas 12 filhos. E neste contexto, eles estão morando ali na região de Canaã, há uma grande fome e eles têm que descer ao Egito para comprar comida. Eles vão comprar comida então de um dos filhos de Jacó com Raquel, um moço chamado José. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo aos egípcios, e assim ali Deus faz uma obra muito grande na vida dele. E ele, por conta de obedecer a Deus e temer a Deus, Deus levanta ele ali como governador daquela terra. Não só um governador simples, mas um homem com uma estratégia para salvar a nação. É necessário que em momentos de crise, os homens que estejam comandando a nação sejam homens que tenham a mente iluminada por Deus para traçar estratégias próprias, adequadas, para enfrentar momentos de dificuldade. E assim, José recebe os irmãos que vão ali comprar dele alimento no Egito, mas também traz o pai. Ele traz o pai para morar juntamente com a família ali na região de Gósen, que é o delta do rio Nilo, nordeste do Egito. E ali eles ficam por aproximadamente 430 anos. A palavra de Deus diz que Deus já havia dito para Abraão que isso iria acontecer. Abraão, sua descendência vai ficar um tempo no Egito como escravo, mas vai chegar um momento em que eu vou visitá-los e vou livrá-los da escravidão. Isso acontece então, de fato, no tempo de Jacó. Jacó morre, José também morre, passa-se uma dinastia de faraós semitas e o Egito volta ao controle de faraós egípcios. E esses faraós, então, eles resolvem que é momento de escravizar os hebreus, porque os hebreus cresciam muito e se multiplicavam muito. As estratégias para conter o crescimento dos hebreus também foram variadas, e as mais vis. Primeiro, eles começam escravizando os hebreus. Agora, eles não só escravizam, mas eles também vão escravizar, retendo a comida, dificultando o acesso à água, dificultando o acesso às provisões. No primeiro momento, os egípcios davam para eles a palha e o barro, com a qual eles fariam os tijolos para construir as cidades. Agora, os egípcios obrigam eles a extraírem também a palha, que vai ser misturada ao barro para fazer os tijolos. E mais adiante, vendo que não adiantava apertar contra eles a mão, o faraó então decide que mataria todos os filhos nascidos homens dos hebreus. E assim, nesse contexto que nasce Moisés. Moisés, o libertador. Moisés, o homem que vai protagonizar o livro de Êxodo até Deuteronômio 34. Ele vai então praticamente ser a figura central do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, começando aqui em Êxodo, indo até Deuteronômio. E Moisés,
é um homem curioso e tem uma situação interessante para ser analisada. Ele é da família de Levi, ele é um levita, ele é por nascimento um levita. E ele nasce nesse contexto de perseguição. A mãe de Moisés, se afeiçoando muito dele, o mantém consigo e não cumpre a ordem, né, de entregar os filhos para ser morto, como era dado. E não podendo mais esconder Moisés, ela então faz um cesto de juncos, vai betumar ele, calafetar ele e colocar as margens do rio Nilo entre os juncos. Acontece um fato curioso, inusitado. A filha de Faraó vai se banhar no rio Nilo, naquele lugar, encontra a criança chorando, se afeiçoa dela, resolve adotá-la. Miriam, a irmã de Moisés, que assistia tudo ao longe, ela então se aproxima da princesa do Egito e diz: olha, minha senhora, eu posso conseguir para a senhora uma ama de leite entre as hebreias para criar esse menino para você. E aí a princesa diz: vai chamá-la então. E Miriam corre e chama a própria mãe de Moisés, Joquebede. E então, preste bem atenção como Deus é cuidadoso nas coisas que ele faz. Moisés é criado pela própria mãe, que é paga pela princesa do Egito, para poder cuidar do menino. Em pleno tempo em que a ordem era matar os nascidos homens entre os hebreus. Veja o capricho de Deus. Veja como Deus tem as rédeas da história. As pessoas podiam pensar que era o fim de toda a geração dos hebreus. As pessoas podiam pensar que não havia mais solução diante do que estava acontecendo. Mas o que você vê é Deus agindo no impossível. E o libertador, ele é cuidado pela própria mão do opressor. O dinheiro que criou Moisés saiu do erário do Egito. Dessa forma, nós vemos como que Deus prepara o cenário para o estudo que você vai ver agora, para o estudo de que como ele cria e forja uma nação na fornalha de fogo do deserto. Que Deus abençoe a sua vida.